Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês, 18h02, horário de Brasília, hoje o dia 23 de abril de 2020, quinta-feira, estamos ao vivo, diretamente aqui da minha conta do Instagram, então já mandar um abraço aqui para o Rodrigo Barreto, Silva Barbosa 889, Nana, opa, Débora Sintra, Ambrósio, Lins Cami, deixa eu ver aqui, ó, Luana Ferreira, Flávia Chagas, Milá 03, é tu, Milai? Não. Sérgio Costa, Souza Oficial, BFR Daniela, Rafa Elman, deixa eu ver aqui, Rafinha Beijo, Gilvena Félix, Ellington Rambo, Adri, lá de Londrina, Adri, beijo, Ana Litica, a grande Milai, professor Milai Farcaz, aqui professor de informática aqui de Brasília, show de bola, tá iniciando a carreira aí, tá junto com a gente, comigo, com o professor Deodato Neto, já tá bombando já, show de bola. Bruno 1189, Alcineia da Costa, Sara Paiva, Andriele Zambon, Andriele Zambon tá aqui também, beijo Andriele, Cícera, deixa eu ver aqui, ó, Rocha 17, José Jailson Silva Brito, deixa eu ver aqui que mais, Taninha lá de Curitiba, Tânia, um beijo para você, Tamires, Nau Guimarães, Rickson lá de Montes Claros, Rickson, um abraço para você, meu querido, deixa eu ver aqui que mais, ó, Souza Oficial, grande Souza, fala meu irmão, tava conversando com ele hoje mais cedo, Elizabeth Pedrina, Douglas Neves, Alcineia, da Costa, grande Daniel Maldonado, meu irmão lá de Campo Grande, Rio de Janeiro, meu irmãozão pagodeiro, sinistro, deixa eu ver aqui, ó, firme e forte, Alcineia, grande professor José Carlos, professor de atualidades e legislação específica também, meu grande amigo lá do Rio de Janeiro, Zé, abração, meu irmão, deixa eu ver aqui, ó, Dani Tori, Maurenzinha, lá de Bagé, Rio Grande do Sul, Mauren, beijo pra você, tá? Elizabeth Pedrina, já falei aqui, Douglas Neves também, Vivi Margonar sempre com a gente, Vivi, um beijo, Matheus Lima, Taninha, Rod Life, fala Rod, tudo bem, meu irmão? Gustavo Quilograma, Miriam Paula, Jordânia, professora Pamela, professora de português, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, professora da casa, professora do Fleming também, que é um pré-vestibular direcionado para medicina, para a faculdade de medicina, sensacional, professora de português, Prof. Pamela, um beijo para você, tá bom? Daiane Dias, Roberta, Kiara, Robertinha, beijão para você, Jordânia, tamo junto, Thaís Fernanda, Thaisinha, lá de Cascavel, no Paraná, um beijo, Carlos Manuel, Andréia Spiegel, Andréia, beijo pra você. A Vivi foi no ar hoje. Não, durante a semana não bebo, tá? Débora Albuquerque, Físio, Evilane Amaral, Paula Vian, Paulinha, meu amor, lá de Cascavel também, um beijo, Paulinha. Advogada também, criminalista foda. Professor maravilhoso, Evilane tá aqui. Deixa eu ver aqui, ó, Ana Bahia, Cris Maia, Crisinha, beijo pra você, Liara Dallacorte, Everton Silvestre, grande Everton, abraço pra você, Paulinha, um beijão, João Gasperim, grande João, abraço, meu irmão, Gabriel Carlos, professora Nayama Cabral, lá de Patinga, Minas Gerais, professora de Direitos Humanos e Direito Constitucional, fodarástica também, beijo, prof, beijo, Nay, beijo, Nanã, mas pros íntimos, Nanã, beijo pra você, tá? Thelma Rafisa, boa noite para você, meu amor, um beijo para você. Então vamos lá, meus amores, olha só. Iniciando nossa live aqui para falar sobre o auxílio-doença, que é o benefício mais requerido, o benefício mais deferido e o benefício mais procurado dentro do regime geral de previdência social administrado pela autarquia previdenciária conhecida como INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Então vamos lá, meus amores, se liga na ideia. Antes de eu entrar no assunto propriamente dito, objeto dessa nossa live aqui, eu vou falar para vocês sobre a revogação da medida provisória 905 de 2019. Essa medida provisória 905 de 2019, ela foi conhecida como uma mini reforma trabalhista, tá?
Barbarazinha lá de São Paulo. Bárbara, beijo pra você, tá sumida, hein, Bárbara? Então olha só, Cristine Suelen, Cristine, beijo pra você. Grande Gabriel de São Paulo também, Gabrielzão, abraço pra você, meu irmão. Então olha só, a medida provisória 905 de 2019, ela foi conhecida como uma mini reforma trabalhista. Ela alterou inúmeros artigos da CLT e ela introduziu uma coisa chamada de contrato de trabalho verde e amarelo, que era um contrato de trabalho direcionado para o primeiro emprego, para jovens, né, entre 18 e 29 anos, para que fossem inseridos no mercado de trabalho. E essa medida provisória ela veio como uma ferramenta para tentar minimizar o desemprego no Brasil, que no final do ano passado já estava alto, tá? Antes mesmo desse estado de calamidade pública provocada pelo coronavírus. Só que, além dessa mini-reforma trabalhista que essa medida provisória 905 de 2019 promoveu, essa medida provisória ela também alterou a legislação previdenciária. E tivemos, mais precisamente, 3 alterações na legislação previdenciária, 3 assuntos pontuais na legislação previdenciária que foram alterados pela medida provisória 905 de 2019. E aí, pessoal, o que aconteceu? Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro, ele revogou essa medida provisória 905 de 2019. Por que ele revogou? Presta atenção que nada vem do nada, tá? A revogação foi, primeiro motivo, porque o Senado Federal não iria analisar a medida provisória e ela iria caducar na segunda-feira. Então, como o Senado Federal e o presidente do Senado, Alcolumbre, ele tinha adiantado na sexta-feira, ele falou assim, ó, não vai dar tempo de analisarmos essa medida provisória na segunda-feira, porque temos outros assuntos, tá, o estado de calamidade pública, e também foi uma forma de retaliar o governo federal, retaliar o presidente, principalmente por causa das picuinhas que estavam acontecendo. Então, o que o Bolsonaro fez? Uma estratégia política, falou assim, ó, para não ficar feio pro lado dele, ter uma medida provisória caducada, o primeiro motivo dele revogar essa medida provisória foi um motivo político, né? Motivo político. Olha, eu não dependo da sua análise, não. Se não for aprovar, então eu revogo. Pronto. Só que o segundo e principal motivo da revogação da medida provisória 905 de 2019 é a possibilidade do presidente da República renovar essa medida provisória, renovar o assunto tratado pela medida provisória dentro da sessão legislativa desse ano de 2020. Por quê? O artigo 62 da Constituição Federal, ele determina o seguinte: caso a medida provisória caduque, ou seja, caso a medida provisória tenha o seu prazo expirado, sem análise, sem aprovação pelo Congresso Nacional, então o assunto tratado naquela medida provisória que caducou não pode ser renovado na mesma sessão legislativa. Ou seja, se essa medida provisória 905 caducasse, o Jair Bolsonaro ele não poderia publicar uma medida provisória com os mesmos assuntos nesse ano de 2020. Ele teria que aguardar somente a sessão legislativa de 2021 para renovar uma nova medida provisória, trazendo o assunto abordado pela medida provisória 905. Então, foi uma jogada muito mais jurídica, prevista no artigo 62 da Constituição Federal, para que ainda esse ano de 2020, que é um ano completamente atípico, principalmente por causa da pandemia provocada pelo coronavírus, para que ele possa renovar em nova medida provisória os mesmos assuntos tratados e trazidos pela MP 905. Grande professor Paulo Henrique Helene, fala PH, beleza, meu irmão? Porra, Paulo Henrique, ele junto com o Lucão, com o projeto Aldo também, o projeto de método aprovação OAB lá do Focus, do qual eu tenho honra de fazer parte. Porra, PH, abração pra você, meu irmãozão, professor de Direito Penal, também sou professor de Ética da OAB, sensacional, show de bola. Depois sigam lá, PH Helene, beleza? Paulo Henrique Helene, show de bola. Então olha só, meus amores, então a jogada do Bolsonaro ao revogar a medida provisória 905, exatamente para que ele possa renovar em uma nova medida provisória, ainda esse ano de 2020, os assuntos tratados pela MP 905, beleza? Mas, Guilherme, como é que fica
essa situação de revogação da medida provisória 905. Meus amores, enquanto ela vigorou, e a medida provisória 905 ela foi publicada dia 14 de novembro de 2019, ela foi publicada no dia 14 de novembro e vigorou até essa segunda-feira agora, que foi dia 20 de abril. Então, entre 14 de novembro de 2019 a 20 de abril, nós temos um ato jurídico perfeito. Então, toda e qualquer atitude tomada pelas pessoas, por empresários, por trabalhadores, pelo INSS, enfim, todo e qualquer ato jurídico praticado durante a vigência da medida provisória, ele tem completa validade, ok? Ato jurídico perfeito é uma garantia constitucional que garante o direito à segurança, no caso a segurança jurídica, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal, ele determina que um dos incisos do artigo 5º, agora eu não me lembro de cabeça qual inciso, ele determina que a lei não prejudicará a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Então, todos os atos praticados durante a vigência da medida provisória 905 têm validade completa, beleza? Não há discussão quanto à sua validade, quanto à sua eficácia, quanto à sua aplicabilidade. Mas, sendo revogada a medida provisória, então tudo que nós tínhamos anteriormente volta a valer. Então vamos lá. Quais foram os impactos da medida provisória? Já que a nossa live dessa semana é sobre direito previdenciário, então vamos tratar sobre os impactos da medida provisória 905 na legislação previdenciária e como que fica agora com a sua revogação. O primeiro impacto da medida provisória 905 na legislação previdenciária foi com relação ao segurado obrigatório durante o recebimento do seguro-desemprego. A medida provisória dizia que enquanto o segurado estivesse recebendo o seguro-desemprego, ele permanecia como segurado obrigatório. E a MP dizia que o seguro-desemprego faria a parte do salário de contribuição. Ih, calma! Que porra é essa de salário de contribuição? Salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição do segurado para o INSS. Então, o que a MP trazia? Ela trazia o seguinte, olha, durante o período em que o desempregado estiver recebendo o seguro-desemprego, a Evilane até colocou lá, artigo 5º, inciso 36, que fala que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Evilane, brigadão, tá? Então, durante o recebimento do seguro-desemprego, antes de receber o seguro-desemprego, você já tinha o desconto do INSS. Então, sobre o seguro-desemprego, haveria contribuição para o INSS. E por causa disso, já que o desempregado está contribuindo para o INSS durante o seguro-desemprego, então ele permanecia como segurado obrigatório, tá? Com a revogação da medida provisória, isso tudo acaba, beleza? Então, hoje, se você quiser, durante o recebimento do seguro-desemprego, não há contribuição para o INSS, porque o seguro-desemprego não é salário de contribuição, deixa de ser salário de contribuição, então não tem contribuição sobre o seguro-desemprego. Ou seja, você recebe o seguro-desemprego limpinho agora na tua mão, não tem mais o desconto do INSS. E se você quiser continuar contribuindo durante o recebimento do seguro-desemprego, você contribui como segurado facultativo e não mais como segurado obrigatório. Guilherme, qual a diferença de segurado obrigatório para segurado facultativo? A diferença na prática é que alguns benefícios são pagos somente para segurado obrigatório, segurado facultativo não vai ter direito. Outros detalhes, o período de carência para segurado obrigatório, dependendo do benefício, não vai ter carência se for segurado obrigatório, mas se for segurado facultativo tem. Outra implicação, outra mudança, a contribuição do segurado obrigatório é diferente do segurado facultativo. Então temos muitas implicações práticas de diferença entre segurado obrigatório e segurado facultativo. Então, com a revogação da medida provisória 905 de 2019, o seguro-desemprego deixa de ser salário de contribuição, ou seja, não haverá desconto do INSS sobre o seguro-desemprego. E se o desempregado quiser continuar contribuindo durante o seguro-desemprego, ele vai contribuir como segurado facultativo e não como segurado obrigatório. E outra mudança promovida pela medida provisória 905, que com a revogação essa mudança acaba caindo, é com relação ao período de graça, lá no artigo 15 da Lei 8.213 de 91. A medida provisória dizia o seguinte, olha, após o término do seguro-desemprego,
o segurado ele pode ficar sem contribuir por mais 12 meses. Então o segurado pode ficar sem contribuir por 12 meses após a cessação do seguro-desemprego. Isso cai, tá? Então é o seguinte, quando que começa o período de graça? O período de graça ele só vai começar se o segurado não recolher para o INSS. Então é uma opção, ninguém é obrigado a ficar sem recolher. Você para de recolher se você quiser. Se você não quiser parar de recolher, você continua recolhendo. Mas você vai recolher como segurado facultativo, já que você não está exercendo atividade remunerada. O primeiro ponto é esse. Se você quiser ficar sem recolher, por quanto tempo você pode, sem contribuir para o INSS, mas permanecer na qualidade de segurado? Porque período de graça, meus amores, nada mais é do que o período em que você não contribui, mas continua sendo segurado do INSS. Isso que é período de graça, tá? Período de graça é um período em que você não contribui, não efetua recolhimento para o INSS, mas permanece como segurado do regime geral, beleza? Aí ele dizia o seguinte, quando terminasse o seguro-desemprego, você podia ficar até 12 meses sem contribuir. Isso acabou. Então, a partir do momento que você é mandado embora, se você parar de recolher, os 12 meses começam a contar a partir do momento que você foi mandado embora, a partir do momento que você para de recolher. Se você não parar de recolher, o período de graça nunca vai contar, beleza? Mas se você for mandado embora e parar de recolher, o período de graça de 12 meses já começa quando o teu contrato de trabalho termina, e não quando terminar o seguro-desemprego. Então toma cuidado com isso, que esse período de graça de 12 meses após o seguro-desemprego acabou, não existe mais. Outra alteração promovida pela MP, que com a revogação dela, essa alteração acaba não existindo mais. Acidente de trabalho durante o trajeto. Grande professor Gustavo Alves, meu irmão, professor de processo civil, autoridade em processo civil no Brasil, tá? Procurador federal, e uma honra de tê-lo como amigo. E eu temos nas nossas lives semanais também, confrontando o processo do trabalho e processo civil, show de bola. Gustavão, tamo junto, meu irmão. Semana que vem é a nossa live. Então preste atenção. Agora, a medida provisória, ela revogou o acidente no trajeto. Então, durante a vigência da medida provisória, o trajeto entre a casa-trabalho, trabalho-casa, se o empregado sofresse um acidente entre esse trajeto, não era considerado acidente de trabalho. Isso por causa da MP 905 de 2019. Com a revogação da MP, volta ao normal. Então, desde segunda-feira, se o empregado se acidentar no trajeto entre a casa-trabalho, trabalho-casa, é considerado acidente de trabalho. Voltou a ser considerado acidente de trabalho o acidente no trajeto. Que isso fique bem claro, tá? Ó, o professor Gustavo pergunta aí pro povo o que eles querem como comparativo. Boa, Gu? Boa. Eu vou até colocar no Stories, vou colocar lá, deixar uma pergunta, qual assunto que eles querem que seja abordado entre processo de trabalho e processo civil. Boa, Gu. Essa live fica salva, a Leia Pereira sempre. Todas as minhas lives estão salvas lá no meu canal do YouTube. E aqui eu tenho que fazer um agradecimento muito grande ao Breno Barreto, que é um aluno meu, que me segue aqui no Instagram. Na minha última live eu esqueci de salvar a live, para poder subir a live lá para o YouTube. E o Breno, ele conseguiu fazer o download da live e me mandou. Aí por causa dele, a live da semana passada tá lá no canal do YouTube, graças ao Breno. Breno, muito obrigado, meu irmãozão, obrigado mesmo, tá? Então, agora, com a revogação da MP, o acidente sofrido no trajeto entre trabalho, casa, trabalho, volta a ser considerado acidente do trabalho. Cuidado com isso. E a última alteração promovida pela medida provisória 905, que deixa de existir, o cálculo do auxílio acidente. O auxílio acidente, ele tem como valor, agora, 50% do salário de benefício. Então eu pego a média aritmética simples, correspondente a 80% dos maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. Aí dessa média eu tiro 50%. Fechou? Com a medida provisória 905, qual era o cálculo do auxílio acidente? Metade da aposentadoria por invalidez. O INSS calcularia a aposentadoria por invalidez como se você fosse aposentado por invalidez e lhe pagava metade disso. Com a revogação da medida provisória, o cálculo do auxílio acidente volta ao que era antes, 50% do salário de benefício.
não é mais 50% da aposentadoria por invalidez, toma cuidado com isso. Ó, o Alisson, ó, funcionário aposentado se afasta por auxílio-doença e ele não vai receber o valor da aposentadoria do auxílio. Ó, Alisson, para de fumar maconha, tá? Se o cara é aposentado, eu não posso acumular a aposentadoria com auxílio-doença, tá? Então, se o aposentado se incapacitar, ele continua recebendo a aposentadoria dele, ponto final. Ele já está recebendo o benefício dele mensal de prestação continuada. Então, não pode acumular a aposentadoria com auxílio-doença, fechou? Põe casaco, tira casaco, essa revogação, é isso mesmo, Dani, é exatamente isso, tá? Então, essas alterações promovidas pela medida provisória 905 na legislação previdenciária voltam ao normal e eu passei todas as alterações. Seguro-desemprego não é mais salário de contribuição, não tem mais o período de graça de 12 meses contados ao término do seguro-desemprego, segurado durante o seguro-desemprego não é mais segurado obrigatório, é segurado facultativo, e o cálculo, o acidente no trajeto volta a ser acidente no trabalho, e o cálculo do auxílio-acidente é 50% do salário de benefício e não 50% da aposentadoria por invalidez. Fechou? Então, já passei aqui todas as alterações promovidas pela MP que caíram e como que fica agora, beleza? Quem adquiriu o meu e-book de Direito Previdenciário, que é um e-book completo, o e-book nada mais é do que a minha aula, exatamente como eu falo toda a minha aula no papel, tá? É um e-book teórico, não tem exercício, não tem questões, é um e-book só de teoria, então você tem toda a parte didática e a legislação, a letra fria da lei, de acordo com cada assunto, separadinho, você não precisa ficar igual um tarado buscando onde é que tá, já tá tudo lá no e-book. Então eu falo de auxílio-doença, aí tem a legislação sobre auxílio-doença. Fala sobre auxílio-acidente, a legislação sobre auxílio-acidente. Fala sobre a Seguridade Social, a legislação sobre a Seguridade Social. E o bom é, quem adquire o meu e-book só paga uma vez. Toda e qualquer alteração promovida na legislação previdenciária, a pessoa recebe o e-book atualizado. Teve alteração na legislação, no dia seguinte a pessoa já recebe o e-book atualizado, que é o que vai acontecer agora com quem já adquiriu. Todas essas alterações que voltaram ao que era antes, por causa da revogação da MP, todos os meus alunos vão receber o e-book atualizado já sem as alterações promovidas pela MP, como era, tudo bonitinho, tá? Para adquirir o e-book, é só me manda uma mensagem aqui no Instagram, ou manda no WhatsApp. O meu WhatsApp é o DDD 41 997525552. Número de puta, tá? É fácil de gravar. DDD 41, que é lá de Curitiba, 997525552. Fechou? Show de bola? Então, ó, sobre a medida provisória 905, matamos, coisa muito linda. Onde comprar? Ó, a fada madrinha, só mandar a mensagem que eu mando o link para vocês, tá bom? Aqui no meu Instagram tem meu e-book. Lá na minha bio, que é a página inicial do Instagram, tem lá os destaques lá. Aí um dos destaques está o e-book. É só você arrastar o dedo para cima que você cai lá no link para você adquirir, tá? Fadinha, beijo para você, ó. Deixa eu ver o que mais mandou aqui. Gustavão já falei. Fada madrinha já mandei um beijão aqui para você também. Bruna Escremin, Bruninha, beijo para você. Bruninha que é advogada, que advoga na área previdenciária também, show de bola. Então olha aqui, ó. Gerson, Jerusa, Airlan Andrade, coisa muito linda, todo mundo junto. Olha o Johnny aí, grande professor Dionizini. Johnny entrou aqui. Dionizini, filha da puta, meu irmão. Fala, Johnny. Pô, teve uma live ontem com ele e o professor Deodato Neto, live foda pra caralho, fodástica live, muito boa, falando sobre estudo, concurso público, muito boa a live deles, tá? Josiano, beijão pra você. Rosilene, Jordânia, beijo pra você. Valber Ricardo, Andréa Campos, então todo mundo junto. Olha só, vamos lá, pessoal. Então, vamos falar sobre o auxílio-doença? O auxílio-doença, ele está previsto lá no artigo 59 da Lei 8.213, tá? Não dá para você estudar o auxílio-doença pelo Decreto 3048 de 99. Esquece o Decreto 3048 de 99 para o estudo do auxílio-doença. Esquece. O Decreto 3048 de 99 para o auxílio-doença está completamente desatualizado. Então, esquece aquela porra lá. Então, você vai analisar o auxílio-doença na Lei 8.213. E a Lei 8.213 vai falar sobre o auxílio-doença a partir do artigo 59. Então, o que é o auxílio-doença? O auxílio-doença nada mais é do que um benefício previdenciário previsto a todos os segurados,
Todo mundo tem direito, tá? Já cansei de responder dúvida nesse sentido. Guilherme, segurado facultativo tem direito ao auxílio-doença? Segurado especial tem? Trabalhador, vá pro caralho. Todos os segurados têm acesso ao auxílio-doença. Segurado facultativo, empregado, doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. Todos os 6 segurados têm acesso ao auxílio-doença. E qual é o fato gerador do auxílio-doença? A incapacidade parcial e temporária para o trabalho ou para a atividade habitual. Francelina Lima, Fran, minha irmã lá de Portugal. Fran, beijo para você. Então, olha só, o fato gerador do auxílio-doença é a incapacidade parcial e temporária. Muito cuidado, porque se a incapacidade for total e permanente, aí já não é o auxílio-doença, aí já é aposentadoria por invalidez. Então, olha o detalhezinho que muda completamente o resultado. Se a incapacidade for parcial e temporária, auxílio-doença. Se for total e permanente, aposentadoria por invalidez. Grande Igor Pessoa, porra, meu irmão, tá lá em Portugal também, fazendo um mestrado dele em Direito Constitucional, Autoridade de Direito Constitucional. Igor, abração pra você. Rafael Chassi, meu irmão lá de Campo Grande, também no Rio de Janeiro, vai ter uma live de humoristas também, grande humorista lá do Rio de Janeiro. Adri, pior quando você tem direito ao INSS, fuma maconha. É isso aí, ó. Jussiano, no Maranhão, Jussiano Reis, abração, meu irmão. Assistindo a live do meu irmão, Fran, beijão, obrigado. A MP iria alterar a lei complementar. Que isso? Zé, para de fumar maconha. Zé, meu Deus do céu, larga o mundo das drogas. Larga esse mundo das drogas. José, olha só, reforma previdenciária é uma coisa, é uma emenda à Constituição, tá aqui, e a medida provisória 905 tá aqui, ela tem força de lei ordinária. A medida provisória altera a lei. A medida provisória nunca vai alterar a Constituição Federal. Então, a reforma previdenciária e a medida provisória 905 tem porra nenhuma a ver uma coisa com a outra. Larga as drogas agora. Eu sei que, porra, essas lives aí dos caralho, todo mundo tá enchendo a cara, para de beber, Zé. Tô de sacanagem contigo. Beijão, Zé. Então, olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O servidor público pode pedir auxílio-doença? Robério. Depende. Se o servidor público for segurado do regime próprio, ele vai pedir para o regime próprio dele. Aí é licença para tratamento de saúde, enfim, aí vai ter lá as regras previdenciárias dele. Agora, se esse servidor público não tiver um regime próprio e for segurado do regime geral, sim, ele terá direito ao auxílio-doença. Então vai depender de qual regime ele é segurado, tá? Então olha aqui, ó, o Igor lá, Fran em breve e tal, tanto o Igor quanto a Fran estão lá em Portugal, lá em Lisboa, eles vão se encontrar lá. Então olha só, então o fato gerador do auxílio-doença é a incapacidade parcial e temporária para o trabalho ou para a atividade habitual. Por que para o trabalho ou para a atividade habitual? Porque todos os segurados têm direito. Mesmo o segurado facultativo não trabalhando, que não exerce atividade remunerada, ele tem acesso ao auxílio-doença, por quê? Porque por mais que ele não trabalhe, ele pode ficar incapacitado para a sua atividade habitual. Vamos dar um exemplo prático, a minha mãe. Minha mãe é dona de casa, então é segurada facultativa. Beleza? Se minha mãe se incapacitar parcial e temporariamente para o trabalho, se ela for infectada com coronavírus, por exemplo, a minha mãe, ela não vai conseguir exercer a atividade habitual dela de casa. Então ela terá direito, sim, a requerer e receber o auxílio-doença. Show de bola? Toma cuidado com os requisitos para o recebimento do auxílio-doença. Para você receber o auxílio-doença, você tem que cumprir 2 requisitos. Primeiro, essa incapacidade parcial e temporária para o trabalho, ela tem um tempo mínimo. Quanto tempo? Mais de 15 dias. Se você se incapacitar por até 15 dias, se fudeu. Então, vou dar um exemplo prático, porque a gente nunca gosta de se fuder. Então, eu vou te dar um exemplo de eu me fudendo. Eu sou contribuinte individual, seja como professor e como advogado. Essas minhas 2 atividades concomitantes, as 2 se enquadram na categoria de contribuinte individual. Então, eu não sou empregado de ninguém, beleza? Eu não tenho ninguém para me pagar os 15 primeiros dias. E somente o empregado tem o direito de receber os 15 primeiros dias. Somente o empregado, belezinha? O doméstico, ninguém tem. O doméstico não tem os 15 primeiros dias pagos. O contribuinte individual não tem. Trabalhador avulso não tem, segurado especial não tem, o segurado facultativo não tem. Só o empregado que recebe os 15 primeiros dias pela empresa. Aí o INSS passa a pagar o auxílio-doença a partir do 16º dia. Mas nos demais segurados, que é onde eu me enquadro, não tem ninguém para me pagar os 15 primeiros dias, não. Então, se eu me incapacitar por até 15 dias, eu me fudi de verde e amarelo.
Então, por exemplo, tô com conjuntivite. Aí, geralmente, o tratamento é conjuntivite 14 dias. Não consigo trabalhar nos 14 dias. Me fudi. Não vou trabalhar, não vou gerar renda para mim, não vai ter remuneração porra nenhuma, me fudi. Assim como acontece com o doméstico, com o trabalhador avulso, segurado especial e segurado facultativo. Cuidado com isso, beleza? Só que, se a incapacidade perdurar por mais de 15 dias, aí sim eu cumpri o primeiro requisito para dar entrada no auxílio-doença. E o segundo requisito é o seguinte: quem é que vai dizer que você está incapacitado? Voltou, ó. Então, o primeiro requisito, a incapacidade superior a 15 dias. O segundo requisito, quem é que vai dizer que você está incapacitado por mais de 15 dias? É o teu médico particular de merda? Porra nenhuma. Você tem que ter um documento público, com fé pública, dizendo que você está incapacitado por mais de 15 dias. E que documento público é esse? Através da perícia do INSS ou através da rede de atendimento do SUS. É o INSS que vai te encaminhar, não é você não. Eu vou pro SUS. Vai pro caralho, não é você não. Você dá entrada no pedido, aí ou o INSS ou ele te encaminha para perícia, aí você vai ter que ir lá na agência da Previdência Social se submeter à perícia, ou o INSS vai te encaminhar para alguma rede de atendimento do SUS. É o INSS que te encaminha. Mas quem vai atestar que a sua incapacidade supera 15 dias, ou é a perícia do INSS ou a rede de atendimento do SUS. Ficou claro isso? Show de bola? Beleza. Então, cumpri os dois requisitos, beleza, vou ter acesso ao auxílio-doença. Não. Porque o auxílio-doença, ele tem carência. O que é carência, meus amores? Carência nada mais é do que um número mínimo de contribuições mensais para você ter acesso a um benefício. A mesma coisa de plano de saúde, porra. Quando você contrata um plano de saúde, se você for acometido de um câncer maligno, de um câncer maligno, neoplasia maligna, por exemplo, tu tá fudido. Tu acha que o plano de saúde vai bancar quimioterapia, o caralho, tá fudido. Por quê? Existe carência para determinadas doenças naquele plano de saúde. O INSS é a mesma coisa. Para determinados benefícios, ele cobra uma carência. No caso do auxílio-doença, a carência são 12 contribuições mensais. 12, beleza? Olha aqui o Ricardo, ó. Quem é MEI tem direito ao auxílio-doença caso venha ficar doente? Claro, Ricardo, claro. O microempreendedor individual é contribuinte individual. Todo mundo tem direito ao auxílio-doença. Todo mundo, fechou? Não sei se você entendeu, todo o mundo, desde que seja segurado do INSS, obviamente. Não é todo mundo a lá caralho, não. A pessoa tem que se contribuir e ser segurada do INSS. E, para ter acesso ao auxílio-doença, não adianta só ser segurado. Você tem que ter uma carência, cumprir uma carência de 12 contribuições mensais. Aí muita gente pergunta assim: Guilherme, olha só, eu posso cumprir a carência de uma vez só? Eu, sou endinheirado, chego lá na agência do INSS e falo assim, tô precisando do auxílio-doença. Aí chega lá o técnico, o analista do Seguro Social, fala assim, meu queridão, você não cumpriu a carência. E quanto que é a carência dessa porra? 12 contribuições mensais. Faz um boleto só que eu pago. Não existe isso. Isso é coisa de maconheiro, beleza? Porque a carência não é só dinheiro e não é só tempo. Carência é tempo mais dinheiro. Tanto é que carência são contribuições, que é dinheiro, mensais, que é tempo. Então não adianta você ficar 12 meses sem contribuir. Também não adianta você só contribuir e não ficar os 12 meses. Então o que o INSS quer? Ele quer que você fique 12 meses contribuindo para aí sim você abrir o auxílio-doença para você. Ficou claro isso? Então muito cuidado com isso, tá? A Débораzinha, se eu sou empregado e o médico dá atestado para 30 dias, já posso marcar a perícia no início do atestado? Débora, sim. Se a tua incapacidade supera 15 dias, então você já tem um afastamento para o INSS. A empresa vai te pagar os 15 primeiros dias e a partir do 16º, quem vai pagar é o INSS, simples assim, tá? Demora quanto tempo para o auxílio-doença sair até pegar o dinheiro do auxílio? Robério, vai depender da agência do INSS, vai depender do estado onde você está, da cidade onde você está, da situação dessa pandemia. Os servidores estão trabalhando em home office, só que obviamente as perícias foram suspensas por uma questão óbvia, então depende de inúmeras variáveis, tá? Eu não tenho como te precisar quanto tempo demora, beleza? Meu caderno, meus resumos, tava tão bonitinho, agora que MP mudou tudo. Nana, calma, só adquirir o meu e-book que tá lá bonitinho para você, escrito para você, mastigado, tá? Se eu precisar do auxílio em 2020 e paguei 12 meses de 2017, Bolívar vai depender se você tá no período de graça ou não.
O período de graça, ele dura de no mínimo 3 meses até 36 meses. Então, o máximo do período de graça são 3 anos. Então, se você parou de pagar em 2017, 3 anos para frente, 2020. Aí, se você tiver um período de graça de 36 meses e se incapacitar dentro do período de graça, desde que cumprida a carência, então você vai ter sim acesso ao auxílio-doença. O meu tá cheio de X que não vale mais e depois volta, aí já tá tudo sujo. Hot Life, com o meu e-book você fica tudo bonitinho, anotado, coisa linda. Jussiano, um amigo meu é servidor do INSS. A internet lá é 512, O próprio Salomão Bonetti, que é o meu amigo e também servidor do INSS, o Salomão fala, o home office foi muito melhor, porque a internet na casa dele é o triplo da internet do INSS, então o trabalho dele está rendendo mais. Já fiz alguns resumos e tal. Então, beleza. Então, olha só, carência 12 contribuições mensais. Mas existe a possibilidade do auxílio-doença não ter carência. Quando? Se o motivo da sua incapacidade for um acidente de qualquer natureza, seja um acidente em casa ou no trabalho, ou em virtude de uma doença grave. Meus amores, tava lá trocando a lâmpada da sala, escorreguei da escada, caí e quebrei a perna. Acidente. Porra, fui viajar com a minha família final de semana, tava jogando futebolzinho, tomei uma entrada mais forte, rompi o ligamento do joelho. Acidente, beleza? Então, se a sua incapacidade for em virtude de um acidente, seja ele no trabalho ou em casa, foda-se, então o auxílio-doença não terá carência. O INSS não te cobrará carência por um simples motivo, raciocina. Tem como você prever um acidente? Não, não tem. Então, se o acidente ele é completamente imprevisível, portanto, o auxílio-doença, em virtude do acidente, não terá carência. E a doença grave também. E lá no artigo 151 da Lei 8.213, ele lista pra gente exemplos de doenças graves. No caso, hanseníase, que é lepra, câncer, que é a neoplasia maligna, tuberculose, AIDS, que mais? Doença de Paget. Então tem inúmeras doenças lá que são exemplos de doenças graves. Então, se você se incapacitar em virtude de uma doença grave, então o INSS não lhe cobrará o auxílio-doença. Não lhe cobrará carência para o auxílio-doença. Fechou? Fechou, coisa muito linda. Aí, qual é o valor do auxílio-doença? Toma muito cuidado com isso. Estou afastado do emprego em virtude do Covid-19. Esse afastamento deveria aparecer na minha carteira de trabalho? Globo 84. Não, tem porra nenhuma. Não, tá? O período de suspensão do contrato, você está falando direito do trabalho, né, Globo? Que não é o objetivo dessa live, tá? Então, a suspensão do contrato de trabalho, ela é realizada através de um aditivo contratual e não na sua carteira, tá? Relaxa. Não estou com Covid, acho que não fui claro. Não, você foi claro, eu entendi. Você não está trabalhando por causa do Covid, não que você esteja infectado. Ou seja, a tua dúvida não tem porra nenhuma a ver com a caralha dessa live aqui. Globo, se liga na ideia, tá? Então eu tô falando de auxílio-doença, porra, não de suspensão do contrato de trabalho. Suspensão do contrato de trabalho eu falei na semana passada. Dá uma olhada lá no meu canal do YouTube, fechou? Então não me irrita aqui. Então olha só, qual o valor do auxílio-doença? O auxílio-doença é 91% do salário de benefício. O que é o salário de benefício? Eu pego todos os seus salários de contribuição, todos eles, somo e divido pelo número de salários de contribuição. Então, quando eu fui dar entrada no auxílio-doença, eu tinha 120 salários de contribuição, beleza? Eu vou somar os 120 e vou dividir por 120. Vai dar uma média. Aí eu vou tirar 80% dessa... desses 120, eu vou pegar 80% dos maiores salários de contribuição. Então, 80% de 120 vai dar 94. Então, eu tiro 94... Desses 120 que você tem no total, eu tiro os 94 maiores salários de contribuição, somo esses 94 e divido por 94, vai dar uma média. Aí eu vou tirar 91% dessa média. Esse é o cálculo do auxílio-doença. Beleza, beleza. Só que o auxílio-doença, ele vai substituir o salário de contribuição do segurado, ou seja, ele vai meio que substituir a remuneração dele. Se eu estou recebendo auxílio-doença, em regra eu não consigo trabalhar. Então, o auxílio-doença, ele não pode ser inferior ao salário mínimo, tá? E qual é o salário mínimo hoje? R$ 1.045. Então, o auxílio-doença não pode ser inferior ao salário mínimo e ele não pode ser superior à média dos últimos 12 salários de contribuição. Eu pego suas 12 últimas contribuições, seus 12 últimos salários de contribuição, somo e divido por 12. O auxílio-doença não pode ser superior a essa média
e não pode ser inferior ao salário mínimo. Só que, toma cuidado que o auxílio-doença tem exceção com relação ao mínimo. Temos duas exceções. Uma exceção, perdão. Quando que o auxílio-doença poderá ser inferior ao salário mínimo? Quando eu exercer mais de uma atividade e me incapacitar para apenas uma delas. Então vou dar um exemplo bem prático, que é o meu caso, tá? Sou advogado e professor, então eu exerço duas atividades. Eu tenho duas contribuições todo mês para o INSS. Vamos imaginar que eu fique sem voz. Fiquei sem voz, sabe-se lá por quê? Foda-se, baixou o santo aqui, São Jorge, Ogum, baixou, pá, fiquei sem voz, fudeu. Aí, consigo dar aula? Não consigo dar aula. Então, a minha atividade como professor, eu fiquei incapacitado. Agora, eu consigo advogar sem voz? Tranquilo. Eu consigo tocar os processos, peticionar, movimentar, tranquilo, consigo advogar sem voz, mas eu não consigo dar aula sem voz. Fechou? Aí é o seguinte, daqui a pouco eu respondo as questões aqui. Então, eu tenho duas atividades e eu só me incapacitei para uma delas. Nessa hipótese, o auxílio-doença pode sim ser inferior ao salário mínimo. Por quê? Porque o auxílio-doença, nesse caso, não está substituindo toda a minha renda. Ele só está substituindo a minha atividade como professor. Então, eu me afasto para o INSS receber o auxílio-doença pela minha atividade como professor e continuo trabalhando como advogado. Então, a minha remuneração como advogado mais o auxílio-doença como professor, somados, tem que dar um salário mínimo. Então, a hipótese do auxílio-doença ser inferior ao salário mínimo. Então, toma cuidado com isso. Beleza? Tranquilo? Então, o auxílio-doença, em regra, não pode ser inferior ao salário mínimo, mas se o segurado exercer atividade concomitante e se incapacitar para uma delas, então sim, o auxílio-doença poderá ser inferior ao salário mínimo. Agora, se eu me incapacitasse tanto para minha atividade como professor, como advogado, se eu me incapacitar para todas as minhas atividades, aí não. Aí o auxílio-doença não pode ser inferior ao salário mínimo, toma cuidado com isso. Ó, o Silvio, se o cara está incapacitado, quanto tempo ele pode pedir o auxílio-doença? O auxílio-doença, né? O Silvio é o auxílio-doença. Não vai confundir auxílio-doença com auxílio-acidente. Auxílio-acidente é um outro benefício, tá? Então, no caso aqui, ele tem 30 dias para pedir o auxílio-doença. 30 dias, tá? Só que esses 30 dias, o início da contagem desses 30 dias depende do segurado. Se ele for empregado, os 30 dias para pedir o auxílio-doença começa a contar a partir do 16º dia, tá? Então, no caso do empregado, ele tem os 15 dias que a empresa paga para ele, e a partir do 16º dia começa a contar os 30 dias para ele ir lá no INSS pedir. Agora, no caso dos demais segurados, que é o doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado especial e segurado facultativo, nos demais casos, os 30 dias começam a contar desde o primeiro dia que eu me incapacitei. Por quê? Porque como eu não tenho ninguém para pagar esses 15 primeiros dias, quem vai pagar esses 15 dias, esses 15 primeiros dias, vai ser o INSS. Então, os segurados eles têm um prazo de 30 dias para requerer. Só que a contagem desses 30 dias, o início da contagem é diferente. O que a gente chama no direito de dias a quo, ou seja, o termo inicial, ou seja, o início da contagem. No caso do empregado, a contagem começa do 16º dia do afastamento e para os demais segurados começa a contar desde o primeiro dia do afastamento. Show de bola? Então, prazo de 30 dias para requerer, ok? Se ele requerer dentro desses 30 dias, então o INSS vai pagar o auxílio-doença retroativo, não importa quanto tempo demora. Demorou 3 meses para sair meu auxílio-doença, foda-se. O INSS vai pagar o teu auxílio-doença retroativo desde o 16º dia, no caso do empregado, e no caso dos demais segurados, ele vai pagar o auxílio-doença desde o primeiro dia da incapacidade. Fechou? Tranquilo? Então, se o segurado requerer em até 30 dias, o pagamento do auxílio-doença é retroativo desde o 16º dia para o empregado e desde o primeiro dia da incapacidade para os demais segurados. E toma muito cuidado aqui, é uma informação importantíssima que eu tenho que dar para vocês, para quem é empregado. Vocês têm a mania de achar que a empresa que tem que dar entrada no INSS para vocês. Vá para casa do caralho. Não existe nenhuma norma dentro desse país que obriga a empresa a pedir o auxílio-doença para você. A única obrigação que a empresa tem é comunicar aos órgãos governamentais através do sistema eletrônico de escrituração, que era a Cefip, passou a ser o E-Social, e voltou para a Cefip, e agora vai entrar um novo sistema de escrituração
e informações digitais do governo. Foda-se. A empresa ela tem obrigação de informar que você foi afastado pelo INSS, mas a empresa não tem obrigação alguma de pedir o auxílio-doença para você. Porque a relação com o INSS é tua. Quem tem um vínculo com o INSS é você. A relação previdenciária é entre você e o INSS. A empresa não tem porra nenhuma a ver com isso. A tua relação com a empresa é direito do trabalho. A relação tua com o INSS é direito previdenciário. São ramos do direito completamente diferentes. Então a empresa não tem obrigação nenhuma de solicitar o auxílio-doença. Então fica ligado. Porque tem muita gente que pega o atestadão lá de 30 dias, como a Débora perguntou, atestadão, aí entrega lá pra empresa. Aí, patrão, tá aqui, ó, tô fudido, 30 dias. Aí pega, vai embora e caga e anda, achando que é a empresa que vai dar a entrada no auxílio-doença. Para com isso. Se a empresa quiser, se ela der a entrada, ela dá a entrada por mera liberalidade dela. Mas não é por obrigação, então toma cuidado com isso. Então a obrigação é tua buscar o seu benefício previdenciário decorrente da sua relação com o INSS, que não tem porra nenhuma a ver com a empresa. Fechou? Então toma cuidado com isso. Nana, pode deixar que eu vou salvar, tá? Gui, o material que você disponibilizou no curso da Casa do Concurseiro, tá atualizado? Se será? Agora não está atualizado. Com essa mudança aí da medida provisória, não. Eu vou ter que atualizar, tá bom? Então toma cuidado lá. Só tem a revogação da MP que lá não está atualizado, tal. Aí, ó, o Rodley falou que é exatamente isso. Ó, o Souza, 30 dias para receber desde o acontecido, após 30 dias data do requerimento. Exatamente isso, Souza. Perfeito, meu irmão. Então olha aqui, ó. Aí, Vilânia, beijo para você. Então, se o segurado não requerer em até 30 dias, aí ele vai ficar um período em aberto, sem receber o auxílio-doença, tá? Por quê? Porque ele foi atrasado, típico brasileiro, que deixa tudo para a última hora. Aí, na última hora, você tem chuva de canivete, a tua mãe morre, o teu cachorro fica com prisão de ventre, dá tudo errado na porra do último dia. Mas, claro, você deixa sempre a porra da última hora, aí sempre dá merda, obviamente. Então, o segurado ele tem até 30 dias para requerer. Se ele requerer até 30 dias, o pagamento é retroativo desde o 16º dia ou desde o primeiro dia da incapacidade. Se ultrapassar 30 dias, aí ele recebe a partir do momento que ele pedir, ponto final, beleza? Quando que o auxílio-doença se encerra? Quando que ele termina? A primeira hipótese de término do auxílio-doença é o segurado falecer, né? A morte a morte é infalível, né? É a maior certeza que a gente tem nesse mundo de que vai morrer, beleza? Então, você é infectado pelo coronavírus. Meu irmão, se você tiver que morrer, vai morrer. Se fudeu, tá? Vai ser pelo coronavírus, vai ser porque foi atropelado na rua, tem cada gente que morre de forma escrota, então morreu, é o tempo, é o anzol de São Pedro te pescando, se fudeu, ganhou o bilhete premiado. Então, o negócio é o seguinte, a primeira hipótese de término do auxílio-doença é morte. O segurado morreu, o auxílio-doença acabou, óbvio. Segunda hipótese de término do auxílio-doença é a recuperação. Então, o segurado se recuperou, não está mais incapacitado, então ele recebe alta do INSS e para de receber auxílio-doença normal. A terceira hipótese, toma muito cuidado. Se o perito, na carta de concessão do seu benefício não tiver um prazo, o teu benefício se encerra na data tal. Se não tiver um prazo, saiba que o teu auxílio-doença, ele se encerrará automaticamente em 120 dias. Então, o auxílio-doença, ele tem um prazo. Se não houver um prazo estabelecido pela perícia, o auxílio-doença ele é encerrado automaticamente em 120 dias. Ficou claro isso? Show de bola? Perfeito? Ok. Outra hipótese de término do auxílio-doença é se o auxílio-doença for convertido em aposentadoria por invalidez, que pode acontecer. Você se afasta pelo INSS, aí qual é a diferença? Se o perito olhar para você e enxergar uma luz atrás de você, anjos decaindo, asas batendo, aquela luz forte, então, ele olha para você e tá verificando a possibilidade de você se recuperar. Agora, se o perito olha para você e enxerga um breu, uma escuridão total, a foice da morte aparecendo atrás de você, então ele vai te aposentar por invalidez. Se o perito não visualizar uma possibilidade de recuperação, então aposentadoria por invalidez. Se ele visualizar a possibilidade de recuperação, auxílio-doença. Beleza? Na prática é isso. É o que ele vai visualizar atrás de você. Ou a luz ou a foice da morte. Aí pode acontecer de você se afastar
para o INSS por auxílio-doença, aí essa incapacidade que era parcial e temporária, ela vai virando total e permanente, ou seja, a luz vai se apagando e a foice da morte vai aparecendo. Aí, meu irmão, já era. Aí o INSS ele vai converter o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Aí você para de receber auxílio-doença e no dia seguinte começa a receber aposentadoria por invalidez, beleza? E não tem prazo, tá? Tem muita gente que fala assim, eu tô recebendo auxílio-doença por 5 anos. Então, se eu receber por 5 anos, automaticamente é o caralho, tá? Não é automaticamente, não existe prazo. Tudo vai depender da perícia. Tudo vai depender do que está atrás de você. Se é uma luz ou se é a foice da morte. Se a luz vai se apagando e a foice vai aparecendo, então vai converter a aposentadoria por invalidez, show de bola. Ok? E uma outra hipótese de término do auxílio-doença é retorno voluntário ao trabalho. Olha, isso é o que mais acontece no INSS, é o retorno voluntário ao trabalho. Por quê? A pessoa está lá trabalhando, está ganhando um salário lá, sei lá, de 3 mil reais, tá? Mas a vida inteira dela ela ganhou um salário mínimo. Agora ela conseguiu uma promoção, tá ganhando 3 mil reais. Só que, na vida inteira, ela contribuiu sobre o salário mínimo. Aí se você pegar uma média de tudo que você contribuiu na tua vida, a média vai ser o salário mínimo, não vai ser os teus 3 mil reais que você está ganhando agora, beleza? Aí você se capacitou, se afastou pelo INSS. Aí valor do auxílio-doença, um salário mínimo. Só que o teu gasto financeiro, a tua provisão financeira era de quem ganhava 3 mil. E de uma hora para outra, você passa a ganhar R$ 1.045. O que acontece? A pessoa começa a se encalacrar. Aí a pessoa se encalacra. Aí a pessoa fica na mão de agiota, aí porra, jogo do bicho, aí começa a fazer bico por fora, aí vira marido de aluguel, aí pintor, faz a porra toda. Aí, porra, bico de Uber. Por quê? Cara, ele tem uma situação financeira de 3 mil, de uma hora para outra cai para um salário mínimo, que foi o cálculo do auxílio-doença. Mas o INSS errou. Não é o que o INSS errou. É uma média de tudo que você já contribuiu na tua vida. E não só dos últimos meses. Então toma cuidado com isso. Aí, o que a pessoa começa a fazer? Ela, afastada pelo INSS, recebendo auxílio-doença, ela começa a fazer bicos por fora para tentar complementar a renda. Se o INSS pega essa porra, merda federal. O que o INSS vai fazer? Ela vai bater uma contribuição tua lá, a não ser que você fique na informalidade, a não ser que você fique ali na zona grise, na zona cinzenta ali da informalidade do submundo ali. Porque se bater contribuição para o INSS vai pegar e vai falar assim, filha da puta, eu tô pagando auxílio-doença para ele, porque ele tá incapacitado, e o safado tá trabalhando? Então, se ele tá trabalhando, não tá incapacitado, o que o INSS faz? Corta teu auxílio-doença, se fudeu. Retorno voluntário ao trabalho. Você voluntariamente, independentemente de alta do INSS, você já voltou a trabalhar. Só que aqui tem um detalhe. Se o teu retorno voluntário ao trabalho foi exercendo uma atividade que não tem nada a ver com a sua incapacidade, aí o INSS pode voltar a te pagar o auxílio-doença. Mas, se você retornar voluntariamente ao trabalho, não se submeter à perícia do INSS, e se esse retorno voluntário ao trabalho estiver relacionado com a tua incapacidade, aí o INSS cancela o teu auxílio-doença e você só vai receber um novo auxílio-doença por uma nova incapacidade, se fudeu, tá? E uma outra hipótese de término do auxílio-doença é quando o segurado ele vai preso. Se o segurado for preso em regime fechado, o auxílio-doença é suspenso por 60 dias. Aí, se você continuar preso, no 61º dia, o auxílio-doença é cancelado. Agora, se dentro de 60 dias o segurado for solto, ou se ele for para o regime semiaberto ou aberto, aí o auxílio-doença volta a ser restabelecido. Guilherme, se ele for preso erroneamente, o INSS vai pagar todo o período do auxílio-doença que ficou em aberto, não tem problema nenhum, beleza? Kellen, brigadão, beijo pra você. Foice da morte, a galera dando risada aqui. A Andriele aqui, ó. Gostaria de saber mais sobre a tabela proporcional de no mínimo 180 contribuições para comprovar a qualidade de segurado. Andriele, tabela proporcional de no mínimo... acho que você está confundindo. 180 contribuições mensais é o período de carência para aposentadoria e para aposentadoria especial.
O período de carência para aposentadoria por invalidez são 12 contribuições mensais, tá? Então, assim, não existe, não tem nada a ver período de carência e qualidade de segurado. São assuntos completamente diferentes. Mas você está misturando as coisas aí. O fato de eu sou segurado, mas eu ainda não atingi o período de carência. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A qualidade de segurado vai depender da atividade remunerada, que é o fato gerador para o segurado obrigatório, ou da contribuição, da primeira contribuição sem atraso no caso do segurado facultativo. Isso que prova a qualidade de segurado. Ponto final. Agora, se eu cumpri ou não o período de carência para ter acesso à aposentadoria, aí já é um outro assunto, não tem nada a ver com qualidade de segurado, tá bom? Então não mistura as coisas aí não. Olha aqui, ó, Débora, ó, no caso de afastamento por CAT, aí é auxílio acidente. Não, porra, Débora, caralho, para de fumar. Se eu for afastado em virtude de acidente no trabalho, é auxílio doença, só que vai ser auxílio doença acidentário, classificado pelo código B91, tá? Então temos o auxílio doença e o auxílio doença acidentário, mas é tudo auxílio doença. Auxílio acidente é uma outra coisa, não tem porra nenhuma a ver. Tanto é que o auxílio acidente, ele é em virtude de acidente de qualquer natureza, seja ele do trabalho ou não. Então, pelo amor de Jesus, não me misturem auxílio doença e o auxílio doença acidentário, que é auxílio doença, com auxílio acidente. O auxílio doença e o auxílio doença acidentário está no artigo 59 da Lei 8.213. O auxílio acidente está lá no artigo 86. Então são artigos completamente diferentes, benefícios completamente diferentes, cálculos diferentes, período de graça diferente, tudo diferente. Então não mistura não, tá bom? Então, Débora, vou dar na tua cara, não me irrita, tá? Beijo, tchau, tchau. Então olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Josi, beijo pra você, brigadão, tá? Então, com relação ao término do auxílio doença, é isso. Então já falei o que é o auxílio doença, o fato gerador do auxílio doença, requisitos do auxílio doença, período de carência do auxílio doença e a exceção. Já falei sobre o cálculo do auxílio doença, início do auxílio doença, término do auxílio doença, coisa muito linda. Olha aqui, ó. Souza Oficial, auxílio doença é se houver sequela. Não, caralho, Souza. Se houver sequela é auxílio acidente. Meu Deus do céu. Cara, ó, eu vou parar, hein? Eu vou parar. Então olha aqui, ó. Auxílio acidente é em dá vontade de dar na cara de vocês. Auxílio acidente é quando você tem um acidente de qualquer natureza que gera uma redução da capacidade para o trabalho provocada por uma sequela. Então você sofre um acidente, esse acidente gera uma sequela. Qual sequela? Redução da capacidade para o trabalho. Aí é auxílio acidente. Então olha o fato gerador do auxílio acidente. Redução da capacidade para o trabalho. Então, antes de eu me afastar para o INSS, eu estava 100%, bombando 100%. Quando eu recebo alta do INSS, eu vou voltar para o mercado de trabalho com menos de 100%, com 99%, com 90%. Então eu sofri uma redução na minha capacidade de trabalho. Aí é auxílio acidente, beleza? Agora, auxílio doença não é redução da capacidade de trabalho. Auxílio doença é incapacidade. No auxílio doença eu não consigo trabalhar. No auxílio acidente eu estou trabalhando, já voltei a trabalhar, estou recebendo o salário da empresa e mais o auxílio acidente. Olha a diferença. No auxílio acidente eu estou trabalhando normal, estou recebendo uma remuneração da empresa onde eu trabalho e mais o auxílio acidente. Agora, auxílio doença não. Auxílio doença eu não consigo trabalhar, é incapacidade. Então não confunda incapacidade, que é o fato gerador do auxílio doença, com redução da capacidade, que é do auxílio acidente. Para de confundir essas porras, beleza? Ó, o Jussiano, inclusive o cálculo do auxílio acidente é 50% do salário de benefício. O cálculo do auxílio doença é 91% do salário de benefício. Então o cálculo é totalmente diferente. O auxílio acidente não tem carência. O auxílio doença tem carência de 12 contribuições mensais. Show? Olha o Souza aí. Auxílio doença, incapacidade. Auxílio acidente, se houver sequela após o auxílio doença. Aí você completa aí, Souza. Se houver sequela após o auxílio doença e desde que provoque redução da capacidade. O fato gerador do auxílio acidente não é a sequela. O fato gerador do auxílio acidente é a redução da capacidade para o trabalho. Fechou? Não confunda essas porra não. Pelo amor de Jesus, Souza, não me irrita. Auxílio doença, auxílio acidente é indenizatório, Andriele, perfeito. O auxílio doença não, ele tem natureza salarial.
Auxílio acidente é quando tem sequela e redução da capacidade. A Barbrinha colocou aqui. Beleza? Meus amores, faltam 20 segundos para eu encerrar a live. Foi um prazerzaço eu estar com vocês. Desculpa a brincadeira, vocês sabem que eu brinco pra caramba, eu adoro sacanear vocês, pegar no pé de vocês. Amo vocês. Semana que vem, nossa live sobre direito do trabalho. Vou separar um tema legal sobre direito do trabalho. E até quinta-feira que vem. Um beijo, meus amores. Amo